caso, se o senhor pedisse aí qual que seria a corrente direta máxima para o diodo, aí seria 5,25 mA? Isso, exatamente, exatamente. Perfeito. Tem que suportar acima, no mínimo 5,25 ampere, que é o que vai passar por ele, certinho. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Então, pessoal, para a gente poder fazer o experimento, a gente precisa dar uma olhadinha nisso aqui ainda, ó. Filtragem capacitiva. Tá? O que é filtragem capacitiva, pessoal? Ó, a filtragem de um sinal retificado serve para que o mesmo se aproxime o máximo de uma tensão contínua constante. Então, percebe o seguinte, ó. O resultado final que nós temos ó, quem que é o resultado final do circuito retificador? Ó, é a tensão da carga, certo? No final das contas, o que nós estamos recebendo na carga é esse cara aqui, ó, tá certo? Só, e é o que o cara está falando aqui, ó. Para que vai servir a filtragem capacitiva? Né? Para que o mesmo se aproxime o máximo de uma tensão contínua constante, tá? Então, com o filtro capacitivo, a tensão média contínua na carga, ela vai ser maior do que a normal, tá? Então, aqui, ó, essa aqui, ó, perceba que a tensão média, a tensão contínua aqui, ó, tá longe. E a gente precisa alcançar essa situação aqui, ó. A tensão ficar constante, ó. Tá? Essa aqui é o meu objetivo. Porque é isso aqui que essa forma de onda que eu consigo verificar numa bateria de carro, por exemplo. 12 volts contínuo. Agora, olha o que eu estou recebendo lá na carga, ó. Percebe que tem uns buracos aqui, ó. O que o filtro capacitivo vai ajudar? Vai ajudar a preencher uma parte desse buraco aqui, ó, para ele ficar mais próximo de uma tensão contínua. Tá? Então, como é que acontece isso? Né? Então, ó, no primeiro semiciclo do sinal retificado, o capacitor vai se carregar. Então, como é que vai ficar? Como é que é essa filtragem capacitiva? Peraí que bugou aqui, pessoal. Peraí. Peraí que eu dei uma bugada aqui. Eu meti um erro. Peraí. Mexi o negócio. Faltou um desenho aqui, né? Tá. Então, pessoal, a filtragem capacitiva. Como é que eu faço a filtragem capacitiva, pessoal? A filtragem capacitiva, eu vou colocar um capacitor eletrolítico em paralelo com a carga. Tá? Então, eu tenho minha carga. Como é que eu faço a filtragem capacitiva? Existem vários tipos de capacitores. Tem um capacitor que chama eletrolítico. O diferencial dele é que esse capacitor ele é polarizado. E esse capacitor eu vou colocar em paralelo com a minha resistência de carga. E a gente sabe, pessoal, que o capacitor, o que ele faz? Ele armazena
Quando você aplica uma tensão nele, ele armazena a carga e retém por um determinado tempo. Certo? Então, eu vou usar a filtragem capacitiva para quê? Para fazer com que a minha tensão do sinal retificado, que é meia onda, que é desse jeito, né, ele se aproxime mais da minha tensão contínua. Tá? Fica um pouco mais próximo disso aqui. Tá certo? Então, quando eu uso o filtro capacitivo, a tendência é que a minha tensão média do sinal retificado, ele aumente. Então, o que vai acontecer? Ó, no primeiro semiciclo do sinal retificado, o capacitor vai se carregar por meio dos diodos D2 e D4, até o valor de pico. Então, ó, vamos voltar lá, ó. Semiciclo. E aqui, ó. Eu vou ter aqui o semiciclo positivo, tá? Vai ter aquela tensão de 0,7. E o que vai acontecer? Nesse momento, esses caras com chave aberta, então o sinal negativo fica nele. Essa tensão da carga, ela vem para cá. Essa tensão no secundário, ela vai para a carga, tá certo? Nesse momento, pessoal, ele está indo para a carga, ó, ele está para a carga. Se eu deixar esse capacitor aqui, ó, o que vai acontecer? A tensão que está vindo para a carga, como esse capacitor aqui está em paralelo com a carga, toda essa tensão que está vindo aqui para a carga, VL, o que está acontecendo? Ele está carregando o meu capacitor. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó, vamos supor que aqui é o semiciclo positivo. Ó, está vindo para cá, ele está carregando, está carregando, está carregando. Ele está carregando. Tá? Essa tensão toda aqui, pessoal, ela está indo para a carga e está indo para o capacitor. Ó, ele está indo para a carga e está indo para o capacitor. Tá? Vai chegar até onde? Até a tensão de pico, ó. Tensão máxima, ó. VP, ó, tensão máxima. Tá? Então, essa tensão foi para a carga e também foi para o capacitor. Por quê? Porque o meu capacitor está em paralelo. Tá? A tensão que você está recebendo aqui na carga, como está em paralelo, qual que é a característica do circuito paralelo? A tensão que você tem em um, você vai ter no outro. Lembrando, pessoal, que a gente estudou cidade básica. Se eu pegar o meu voltímetro aqui, ó, medir aqui, vamos supor que dê 10 volts aqui. Vocês concordam que o meu capacitor aqui, ó, se estiver em paralelo, esses 10 volts também está aqui? Tá, então a tensão que está vindo aqui no secundário, de 10 volts, ele também está sendo aplicado aqui no capacitor, 10 volts. Então, ele chegou até aqui, ó, 10 volts. Aí o que vai acontecer, pessoal? Começa a cair a tensão, ó, na minha rede. Minha rede está aqui, ó. Fica o identificador. Ele vai até a tensão de pico na carga e começa a cair, ó. Começa a cair. Nesse momento, pessoal, começa a cair. Vocês concordam comigo que a tensão no meu capacitor, ele se carregou até essa tensão de pico? A tensão da rede começa a cair. O que acontece com a tensão do capacitor? Ela começa a descarregar na carga. Tá? Começa a descarregar na carga. Então, a tensão que foi carregada no capacitor, ele fica armazenado e começa a descarregar na carga. Tá?
tensão de carga, é o tempo de carga. Depois ele começa a descarregar em cima da carga, que é o tempo de descarga. Esse fator aqui, de carga e descarga do capacitor, ele está associado com o valor do capacitor. Quanto mais alto for o valor do capacitor, mais tempo ele retém a carga. Quanto mais tempo ele retém a carga, melhor é. Então perceba o seguinte, ó, pessoal. O que vai acontecer, ó? Nesse ponto, a tensão do retificador começa a descer e a tensão que está no capacitor começa a se descarregar na carga. Então perceba, pessoal, que essa parte aqui, ó, ela é preenchida. Então, ó, esse espaço aqui, ó, tensão está vindo na carga, ó, pessoal. Chega até a tensão de pico. Meu capacitor é carregado com essa tensão de pico. Aí a tensão do retificador começa a descer. Só que a tensão que está no capacitor começa a se descarregar na carga. Aí vem a outra tensão, né? O outro semiciclo. Ele começa a subir. Aí começa a carregar o capacitor também e vai para a carga. Chega nesse ponto, a tensão do retificador desce, mas a tensão que eu tenho no capacitor, ela vai se descarregar na carga. Então perceba, ó, que esse espaço aqui, ó, é preenchido pela tensão do capacitor. Estão entendendo, pessoal? Sim. Então, perceba o seguinte, ó. Aqui, ó. Então, houve já um preenchimento dessa parte. Então, perceba o seguinte, ó. O que vai acontecer, ó? Eu tenho a minha tensão de pico e tenho essa minha tensão de vale aqui, tá? A minha tensão média, ó, ela aumentou, tá? Por conta desse preenchimento aqui. E essa tensão, perceba que tem uma ondulação aqui, ó. Essa tensão aqui, ela está ondulando. Então, entre a minha tensão de pico e a tensão de vale. Essa tensão, pessoal, da tensão de pico até a tensão de vale, é chamada tensão de Ripple. VE. Tensão de Ripple. O que quer dizer Ripple em inglês? Quer dizer ondulação, tá? Então, a tensão de ondulação é chamada tensão de Ripple. Tá? Então, aí ele fala pra gente, né? Aí vai, semiciclo acontece a mesma coisa, né? Tem a tensão do capacitor, tá certo? Aí o capacitor vai se descarregando em cima do cara, tá? Aí vai surgir essa tensão de Ripple aqui, tá? Aí quanto maior for o valor do capacitor, menor será a tensão de Ripple. Pessoal, se a tensão de Ripple é a tensão de ondulação, quanto menor a ondulação, melhor vai ser a minha tensão. Melhor vai ser para mim, porque ele vai ficar mais próximo da tensão de corrente contínua. Tá? Ô, professor, só uma perguntinha. Tensão de Ripple é o que mesmo? Tensão de ondulação. Ah, tá, obrigado. Então aqui, ó, se eu diminuir a minha tensão de Ripple, você concorda que a minha tensão aqui vai ficar mais contínua? Como é que eu faço isso? Quanto maior for o valor do meu capacitor, o capacitor ele vai segurar a carga por mais tempo. Então perceba o seguinte, o capacitor, ó, essa aqui é a tensão na carga. A tensão na carga vai até a tensão de pico, tensão de Ripple. Mas essa mesma tensão, ela está armazenada no capacitor. Se o valor do meu capacitor é maior, ele segura mais a carga. Então, ó, quando começa a descer a tensão de retificação, se o meu valor do meu capacitor for maior, ele segura mais a carga. Ó.
perceba, se ele segurar mais a carga, ó, ele fica segurando mais a tensão aqui, ó. Esse grau de inclinação aqui diminui, tá? Então perceba que se eu aumentar, trocar o valor do capacitor por um maior, ó, a tensão de Ripple, ó, ela fica menor. Né? Então, quanto maior for o valor do capacitor na minha fonte, melhor é. Só que é bem mais caro também, né? Quanto maior for o valor do capacitor, mais caro vai ser o valor do seu capacitor. Pois não. Esse valor do capacitor maior, isso seria a capacitância dele? Isso. Isso, A né? gente vai fazer uma experiência, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma experiência e a gente vai utilizar um capacitor de 100 microfarad. Tá? Se eu utilizasse um de 1000 microfarad, a minha ondulação, a minha tensão de Ripple seria menor. A ele aqui, ó, seria mais constante. Ó. Tá? Então aqui, ó, ele fala aqui pra gente, ó, quanto maior o valor do capacitor, que é o que você falou aí, e a capacitância dele, menor será a tensão de Ripple, melhor vai ser. Tá? Esse tempo de carga-descarga depende dessa constante aqui, ó, R vezes C. Tá? É o valor da carga multiplicado pelo valor do capacitor. Se o meu capacitor é maior, o meu tempo de descarga vai ser maior. Se o tempo de descarga é maior, significa que ele é mais constante. Tudo bem, pessoal? Bom, e como é que a gente calcula esse cara? Alguma dúvida aí, pessoal? Claro, alguma coisa? Então tá, pessoal. Então, ó, toda vez que eu tiver então uma filtragem capacitiva, né, para eu calcular então a minha tensão de pico a pico de Ripple, vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Vai ser minha tensão média dividido pela frequência, tá? Essa frequência aqui, pessoal, vai depender do tipo de retificador, ó. Esse F aqui, ó, é a frequência. Se for retificador de meia onda, 60 Hz. Se for de onda completa, seja o center taco, seja em ponte, 120 Hz. RL é o valor da resistência de carga e C é o valor do capacitor de filtro. Tá? Isso quando quiser calcular esse cara aqui, ó, VRPP. Tensão de ondulação. Agora, quando eu quiser calcular a tensão média com filtro, eu vou aplicar essa formulinha aqui, ó. Se for meia onda, essa formulinha aqui. 2 vezes a frequência pela resistência, pelo capacitor, vezes a tensão máxima, dividido por 1 mais 2 FRLC. Se for da completa, essa fórmula aqui. E a gente não pode esquecer de considerar a queda de tensão no diodo, né? Esse V máximo aqui, ó, você sempre tem que considerar a queda de tensão nele. A queda de tensão do diodo. Tá? É isso aí, pessoal. Para sedimentar esse cara aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um experimento. Deixa eu abrir aqui o documento.
fazer daqui a pouco. Tá? Então aqui, ó, a gente vai montar um circuito. Vamos fazer as medições. Sem filtro. A gente vai colocar um filtro, ó. Vamos colocar um capacitor eletrolítico. E vamos ver aí o comportamento desse cara aí. Tudo bem, pessoal? Vamos aí dar uns 10 minutinhos aí para tomar uma água. Maravilha. Beleza, professor. Pessoal, estão me ouvindo? Ok, então tá legal, pessoal. Pessoal, então tá aqui o roteirinho dessa experiência que eu disponibilizei para vocês, tá certo? A gente vai fazer o que a gente fez na aula passada, tá certo? Eu vou montar um circuito, vou fazer as medições e depois vocês vão ter que fazer os cálculos e chegar num valor aproximado dos valores medidos, tá certo? Então, se você quiser adiantar, já pegar aí uma folha de caderno, colocar o seu nome, colocar o seu número de matrícula e já ir fazendo aí no próprio caderno para depois você escanear e mandar para mim. Ou se não, você pode também pegar essa folha aqui que eu mandei para vocês, imprimir, fazendo o próprio documento e imprimir para mim. Depois imprimir, fazer aqui, escanear e mandar para mim, tá? É o seu critério aí. Então vamos lá, pessoal. Laboratório, montagem de circuito retificador, onta completa em ponte com a filtragem capacitiva. Tá certo? Então, o objetivo, pessoal, é em cima do próprio título. Qual que é o nosso objetivo aí? Montar um circuito retificador em ponte com filtragem capacitiva e realizar suas respectivas medições. Tá certo? Já estou falando meio rápido porque a gente já está, né, já fizemos esse tipo de relatório já faz algum tempo. O material utilizado, pessoal, você vai ver o que a gente vai utilizar e vai discriminar aí. Então, durante o procedimento experimental, você vai ver o que a gente está utilizando, né? Então, a gente vai precisar de 4 diodos semicondutores, vamos precisar de um resistor, né? E você vai relacionando aí, vamos utilizar o protoboard, vamos utilizar o transformador, né? Aí você vai colocando aí o material utilizado, tá? Aí então, pessoal, vamos aí para o procedimento experimental, né? Montar um circuito retificador de onda completa na matriz de contato, nosso protoboard, conforme o esquema abaixo. Então tá aí o esqueminha. Identificar o valor do resistor por meio do multímetro. Alimentar o primário do transformador com 117 volts e preparar as ligações secundárias conforme o circuito abaixo. Verificar se os diodos estão na posição correta. Lembrando, pessoal, né, a gente pega o diodo, quando tiver a faixa branca, significa, ele identifica para nós que é o terminal catódico. Tá certo? Beleza, então. Pessoal, eu já adiantei aqui, ó. Então aqui está o nosso transformador, tá certo? Esse aqui é o primário, onde eu vou ligar na tomada, tá? E aqui está o meu secundário. Ó, perceba, pessoal, que é como se aqui fosse, ó, esse aqui tem um center tap, mas como eu curto-circuitei o center tap, então para todos os efeitos, ó, temos aqui o nosso secundário aqui, ó. Tá? Um terminal 1 do secundário, terminal 2
terminal 2 do secundário. Tá? O que é esse cara aqui, ó? Pois não. Eu não entendi. Esse transformador ele é sem ter. Mas como eu estou aqui curto-circuitado, é como se não existisse esse cara. Tá? Então, na verdade, aqui, ó. Isso. Está aqui, ó, trabalhando como se fosse esse cara aqui, ó. Terminal 1, terminal 2 do secundário, tá? Então, estou eliminando isso daqui, ó. É como se fosse terminal 1. Esse aqui é o terminal 1, ó. E esse aqui é o meu terminal 2. Beleza? Então aqui, ó, pessoal, montei aqui a minha ponte, ó. Tá vendo por aqui, ó, um terminal do meu transformador, que é esse cara aqui, ó. Ele tá chegando, tá ligado no anodo do D4, no catodo do D1, aí ele vai para a carga, na carga tá ligado o D4 com o D3, né? Tá ligado o catodo do D4 com o catodo do D3, o catodo do D4 com o catodo do D3, passa pela carga, na carga, passou pela carga, ó, ele é ligado no anodo do D1 e no anodo do D2. Passou pela carga, ele é ligado no anodo do D1 e no anodo do D2. Tá? E aqui no catodo do D2 com o anodo do D3, catodo do D2 com o anodo do D3, você fecha um outro terminal do transformador. Esse cara aqui, catodo do D2 com o anodo do D3, você vai, fecha a outra ponta do meu transformador. Tá? Então está montado aí nosso circuito ponte. Então, o que ele pede para a gente aí, ó, para medir a resistência da carga. Vou pegar um multímetro e eu já volto. A resistência da minha carga. Pessoal, sempre que eu for medir a resistência de algum componente, o componente ele não pode estar fechado no circuito. Você tem que pelo menos abrir uma das pontas dele para você abrir o circuito. Porque senão, né, a seu resistor, a sua carga está em paralelo com o circuito, a resistência do seu circuito ele vai influenciar na medição da sua carga. Então você tem que sempre abrir, né, o circuito, você tem que abrir uma ponta do seu circuito. Então aí, ó, pessoal, o nosso resistor, ó, 182 ohms, tá? 182 ohms. Então RL aqui, ó. Nossa carga 182 ohms. Certo?
pede por quê? A gente medir as tensões do nosso circuito, tá? Alimentei o circuito. Aí ele pede o quê? Ó? Efetuar as seguintes medições no circuito acima. Observação, medir corrente alternada do transformador e medir corrente contínua da carga, que é como os colegas falaram aí, tá? Transformador, corrente alternada, tensão eficaz. Né? Na carga, pessoal, depois que passa pelo circuito indicador, sempre vou utilizar corrente contínua, que vai ser a nossa tensão média, tá? Então aqui, ó, tensão eficaz no secundário. Se é secundário, pessoal, é corrente alternada. Tá? E onde é que vai estar? Vai estar nesse ponto aqui, ó. É no secundário. Secundário, tá? Primário, secundário. Então aqui, ó, corrente alternada, onde tem a senoide.